Que a graça e a paz seja conosco, né? Tem uma ilustração muito bonita que nós costumamos usar, eu digo nós, assim, pregadores, a gente costuma usar de vez em quando. Alguns conhecem, pode ser que outros não. Mas ela é uma palavra de motivação para nós, então eu queria contar aqui brevemente, né, dentro da limitação do tempo curto do vídeo, né? Eram três árvores que estavam na floresta e elas sonhavam, né, com o futuro, com o que elas gostariam de viver e ser, né, quando elas se desenvolvessem. Elas estavam então crescendo, elas viviam numa floresta e três árvores então conversavam a respeito do seu sonho. É interessante, né, porque é sempre motivador, conversar sobre os sonhos. E essas três árvores então elas conversavam e uma delas dizia: quando eu crescer muito e for cortada, eu gostaria que a pessoa que me cortasse, então, me usasse para a construção de um navio. E eu gostaria que esse navio ao qual, então, eu for me tornar, esse navio pudesse transportar os maiores reis do mundo, né, as pessoas mais importantes do mundo. Eu gostaria que andassem, então, sobre esse navio que eu vou ser. Uma dessas três árvores, então, disse: o meu sonho é que quando eu crescer, eles, quando me cortarem, façam de mim, um suporte, uma caixa, um suporte muito precioso para que as joias mais caras que existem no universo, então, sejam guardadas ali dentro de mim, né? Enquanto a outra, ela disse: eu gostaria, né, muito de me tornar um mastro que vai carregar a bandeira mais importante dessa terra. Eu gostaria de ser um mastro, então, que fosse elevado às alturas e que todas as pessoas em todos os lugares olhassem e pudessem ver, então, a bandeira da nação mais poderosa do mundo, né, sendo tremulada através de mim. E os anos se passaram, então elas cresceram e foram cortadas. Aqui tinha um sonho de ser um navio, ela foi mais ou menos ser um navio, porque ela foi usada para se construir um barco, né? E ela foi então colocada para ser um barco. A outra, que gostaria que joias preciosas estivessem dentro dela, ela foi usada para se fazer uma espécie de caixa, mas uma caixa que foi usada num curral, né, para que animais ali pudessem dormir, coisas nesse sentido. A outra, que queria se tornar um mastro enorme, então, para a grande bandeira tremular, ela foi usada então para ser feito um instrumento de tortura muito conhecido, então, ali naqueles dias, né? Então acontece que essa árvore, que gostaria de ser um navio, ela foi a árvore que se tornou um pequeno barquinho, mas foi exatamente aquele barquinho que carregou 12 homens e, numa noite, numa tempestade muito forte, 12 homens dentro daquele barco e com medo de morrer, outro veio andando em cima das águas e disse: não tenham medo, sou eu. E esse homem, então, depois de livrar um que estava se afogando, entrou dentro desse barco. Então, não foram os homens mais importantes da terra, mas certamente o homem mais importante da terra entrou não nesse navio enorme como era o sonho dessa árvore, mas entrou num barquinho. E o maior de todos, que parou a tempestade e o mar, esteve ali sobre ela. Da mesma forma, aquela que queria ser uma caixa que as maiores joias estariam ali nelas, ela se tornou então uma peça de madeira de um estábulo. E foi justamente num período onde muitas pessoas estavam tendo que ir para uma cidade específica, que uma mulher grávida chegou com seu marido até aquele lugar e eles não acharam hospedaria. Então aquela mulher, já em trabalho de parto, meio que de forma improvisada, foi levada para esse estábulo, essa estrebaria, e ali ela deu à luz. E esse menino que saiu do ventre dela foi colocado então dentro dessa caixa, né, usada nesse estábulo.
não eram as joias humanas mais preciosas, mas a coisa mais preciosa que já pisou nessa terra esteve sobre essa caixa. Por fim, a outra que sonhava em ser um grande mastro para tremular a bandeira foi aquela que foi usada então para se construir um instrumento de tortura e de morte, que era a cruz, né? E essa árvore cortada, ela não carregou uma bandeira sobre si, mas ela teve o maior de todos, o Deus na terra, pregado sobre ela durante algumas horas, até que ele entregou o seu espírito e depois o ressuscitou. Esse homem que estava lá em cima, ele não tremulava, ele estava firmado naquela cruz, mas com certeza ele foi a coisa mais alta e a bandeira mais importante já firmada. Jeová Nissi é a nossa bandeira. Moral da história: muitas coisas nós desejamos nessa vida, né? E pode ser que hoje o seu caminho, o que você vive, pode ser que não seja exatamente o que você sonhou lá atrás, no seu passado. Mas uma coisa eu posso te afirmar: Deus é o autor da nossa história, Ele é soberano, Ele é quem conduz os nossos caminhos. E por mais que nós não tenhamos nos tornado exatamente aquilo que nós nos sonhamos, nós ainda somos o que? A criação dEle. E nós temos coisas muito mais preciosas que envolvem a nossa vida do que aqueles nossos sonhos. Porque as joias desse mundo, elas são caras, mas ter o menino Jesus ali, não existia nada mais importante, mais forte do que isso. Dentro de nós habita o Espírito do Senhor. Então eu quero que você pense sobre a sua vida, né, nesse sentido de que você gostaria de algumas coisas que não tem, mas se você olhar bem, você tem o que é maior e melhor do que essas coisas, né? Então você pode não estar tremulando a bandeira mais poderosa, mas você é o servidor, você é a pessoa que espelha, né, o maior de todos. Da mesma forma, você pode não ser um navio, mas em você está aquele que é o maior de todos. Pode ser que você não conheça nunca os reis da terra, nunca seja rico, poderoso, famoso, super bem sucedido, mas existe algo mais importante. Ele está com você, Ele está no nosso coração, Ele nos salvou, nos selou com o Espírito dEle. Essa é a nossa alegria, a nossa motivação. E nós vamos continuar bem até o final de tudo, porque a vida que Ele nos deu era a melhor vida que nós poderíamos viver. Seja contente, porque Deus é quem tem guiado os seus caminhos. Se você é um cristão firme na palavra do Senhor e em oração, a sua vida, ela está na direção da graça e da luz, e não do fracasso. Deus te abençoe.